Boa noite com Jesus. Evangelho segundo São João, capítulo 14. Leremos apenas 3 versículos, ou melhor, 4, 20 até o 23. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Até aqui, Ebenezer, não é? Tem nos ajudado o Senhor. Então vamos dar mais um passo nesta noite para mais perto dele, para mais próximo do nosso encontro com ele. São João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Senhor Deus, gostaríamos de encontrarmos palavras através das quais poder expressar a Ti a nossa gratidão. Mas nós temos um consolo, porque o Senhor nos conhece do lado de dentro. O Senhor sabe o que há em cada coração, sabe que verdadeiramente somos agradecidos por tudo que tens feito por nós. E agora, bom Deus, aceita o nosso louvor e se conosco nesta noite. Fale aos nossos corações. Não deixa que nada venha nos estorvar, nos impedir de ouvirmos a Tua palavra e sermos ajudados pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Assentai-vos. Nós vamos, em mais esta noite, continuar meditando na mensagem titulada O Sinal. Profeta de Deus, que teve a inspiração de Deus para nos falar sobre esse assunto. Ele disse que essa foi a mensagem mais sobressalente do meu ministério, disse ele. E Deus mandou que ele colocasse estas coisas em nós. Colocasse estas coisas na igreja. Agora, amados, nós sabemos que esta é a era da igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. A última era, a era do amor fraternal. Olhando naquele gráfico, não é? A gente pode ver ali que lá em cima está o amor fraternal e então a pedra de coroa, que é o Espírito Santo coroando-nos com o amor divino. Sabemos que Deus é a essência do amor e Ele tem prometido habitar em nós, habitar em nosso coração. E Ele é o autor e o consumador da nossa fé.
Eu, às vezes, costumo dizer assim: a fé não se compra no mercado, nem na farmácia, nem em lugar algum, né? Se fosse algo que pudéssemos adquirir com dinheiro, então nós íamos fazer vaquinhas, né? Chama vaquinha. E um ajudava o outro e nós íamos comprar um tanto de fé e repartir entre nós. Mas Ele é o autor e o consumador da mesma. E o nosso Elias diz que a fé e o amor são parentes próximos. Ele diz: você não pode ter fé se você não tem amor, porque a fé é um incentivo do amor. Agora, sabendo que essa é a última era, como nós vemos ali no gráfico, não é? E então é a era do amor fraternal, e então o Espírito Santo para acimentar esta pirâmide, não é? O Espírito Santo, eu escrevi aqui para acimentar, isso é para aclopar. E então nós estaremos prontos e preparados para subirmos ao encontro dele. Agora, a escritura que lemos, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, perguntou: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. E na mensagem do sinal a qual nós estamos estudando, no parágrafo 116, nós não chegamos lá ainda, mas espero que um dia chegaremos, né? O nosso profeta nos diz assim, que a obediência completa, não é parcial, né? Não é parcial, como no caso do cordeiro, né? O irmão Branda diz que muitas pessoas dizem: não, eu vou comer só esse pedaço aqui que eu gosto, o outro eu não gosto, vou deixar de lado. Ele disse: às vezes tem pedaço que é difícil mesmo, mas você tem que comer o cordeiro todo. Então, a obediência completa à palavra de Deus, a toda a palavra de Deus, nos dá direito ao sinal. Se Deus prometeu, é impossível que ele não cumprirá. Agora, precisamos fazer a nossa parte. A obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal, que é o Espírito Santo. Amém. Agora vamos um pouquinho mais adiante, onde nós paramos aqui no culto, não passado, né? Quinta-feira passada não tivemos. Foi no dia 5, hoje é o quê? 19, 12, 5, foi dia 5 mesmo. Então, o irmão Branham nos diz assim: esta é a mensagem entre você e Cristo. Entre você em Cristo. No parágrafo 85, ele diz assim: ele não foi responsável por pessoa alguma que não estava identificada sob o sangue. Naquela noite, ali no Egito, quando o anjo da morte passou sobre a terra do Egito e feriu todos os primogênitos, né? Desde os animais até o primogênito do rei.
Então o profeta está dizendo, ele não foi responsável por pessoa alguma que não estava identificado sob o sangue. Deus havia falado claro quanto a isto, que todo aquele que não estava sob o sangue pereceria. E usando suas palavras, disse o profeta, e usando suas palavras eu digo, todo aquele fora de Cristo perecerá. Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Cristo. Amém. Então, todos aqueles que não tiverem o Espírito Santo perecerá, em outras palavras. Agora, como posso entrar em Cristo? Ele disse, esta é a mensagem, entre você em Cristo. Agora, como posso entrar em Cristo? Porque por um Espírito, ele abre aspas e diz, não por um aperto de mão, nem por um registro nos livros de rol de membros da igreja, o que eles usam fazer, se você vai e filia-se a uma dessas igrejas, então eles têm um livro lá, que é o rol, né, onde os nomes dos membros estão ali, então eles colocam o seu nome naquele livro ali, muito bem. Não é por isso que nós entraremos lá. O profeta está dizendo, não por um aperto de mão, nem por um registro nos livros, nem por uma denominação. Isto é o que estão tratando de fazer, eles lá, né? As denominações. E pode ser que tenham êxito, ele fecha aspas, mas por um Espírito somos todos batizados num corpo. 1 Coríntios 12, o versículo 13. E ele cita a escritura do apóstolo São Paulo, que era um apóstolo profeta. Ele disse, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém. Paulo expressou isso de uma maneira categórica, dizendo, ainda que nós mesmos, que estamos pregando para vocês, ou ainda que venha um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, que quer dizer excomunhão. É uma coisa inaceitável por Deus. Agora eu pergunto, como foi o evangelho que Paulo pregou? Deus usou aquele homem para estabelecer ordem na igreja. Deus usou aquele homem para estabelecer ordem no culto. E ele disse bem claramente, não permito que a mulher ensine. Aleluia. Veja bem, não permite que a mulher ensine, a mulher esteja calada na igreja. E se quiser aprender alguma coisa, interrogue seu marido em casa, porque não lhes é permitido falar conforme a lei. E daí? Como é que vamos fazer? Graças a Deus que ele veio ao nosso encalço, através de um profeta. Amém. Então, amados, nós vemos Paulo estabelecendo ordem na igreja, nós vemos Paulo batizando no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 19, e assim sucessivamente. Então ele diz, se um outro vier, ainda que seja um anjo do céu, e vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Então essa é a mensagem do tempo do fim. Esta é a mensagem do tempo do entardecer. Esta é a mensagem que preenche o vaso. Amém. Oh, amados. Então o profeta diz, agora, veja bem, qualquer pessoa que não estava sob o sinal lá no Egito, Deus não era responsável por ele. Se Deus não é responsável hoje,
Melhor dizendo, e Deus não é responsável hoje por nenhuma pessoa, seja pequeno ou grande, popular ou não, rico ou pobre, livre ou escravo, varão ou fêmea. Ele não é responsável por ninguém que não esteja debaixo do pacto do sinal. Ele não é responsável. Você diz, porém, Senhor, eu fiz isto, eu expulsei demônios, eu preguei o evangelho. E ele responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais coisas a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Ele citou Lucas 13, verso 27, mas eu estava conferindo em São Mateus 7, a partir do versículo 21. Jesus disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nos expulsamos demônios, em teu nome não curamos os enfermos, em teu nome não profetizamos, e etc, etc. E ele vai dizer as mesmas palavras, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ele unicamente reconhece o sinal. Se me escutam, digam amém, disse o profeta. Ele somente reconhece aquele que está sobre o sinal. Então agora já sei que está sobre vocês. Outro dia, quando eu estava ali no bosque, a razão pela qual não andava caçando esquilos foi porque ele me estava falando. Ele estava lá no mato, lá no bosque, equipado, né, como um caçador, porém não disparou nenhum tiro. Por quê? Deus estava tratando com ele. Amém. Que coisa boa, que vitória, não é isso? Ele ficou lá por 2 dias. Outro dia, quando eu estava ali no bosque, a razão pela qual não estava caçando esquilos, foi porque ele estava falando comigo. Isto foi o que estava me dizendo. Passaram como que 2 dias e não fiz nenhum só disparo. E me disse, quer dizer, Deus falou com ele, ponha isto sobre eles. Pregue esta mensagem, o sinal sobre eles. Ponha isso sobre eles e deixa a responsabilidade com eles. Individualmente com cada um. Meu Deus, em outras palavras, ponha isto sobre eles. Agora, esta coisa está sobre você. E ele não reconhecerá nada menos que o pacto do Espírito Santo. E você nem pode receber este pacto sem que seja salvo, santificado e logo batizado no corpo. Pode ser que você tenha uma imitação e possa se sentir bem e até falar em línguas e saltar e dançar no Espírito, porém isso não tem nada a ver com o assunto. Escute isto no nome do Senhor, disse ele. Falar em línguas, dançar no Espírito, e fazer, e acontecer, e curar os enfermos, expulsar demônios, não tem nada a ver com o assunto. Até parece que essas pessoas, a Bíblia diz, não tem em São Mateus 7. Os versículos que citamos aí, né? De 21 até ao 24, né? Porque eles levam isso tudo assim, da maneira que quer, da maneira que desejam. Mas Deus tem sido gracioso para conosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Nada fizemos por merecer, mas isso é a graça. O amor de Deus proveu a graça. Aleluia! Graça é favor imerecido. E essa graça veio quebrando toda a tradição religiosa. E entrou nessas igrejas, nessas denominações e tirou os melhores que estavam lá. Amém. O profeta diz: Deus tem nos dado o melhor dos melhores. Graças a Deus por isso. Não está você feliz? Firme-se nisto. Faça a sua parte. Pode ser que você tenha uma imitação e possa se sentir bem e até falar em línguas, saltar e dançar no espírito. Porém, isso não tem nada a ver com o assunto. Escute isto no nome do Senhor. Deus não reconhecerá estas coisas, porque mesmo os pagãos e as bruxas fazem isso. Você diz: porém, eu sou instruído, eu faço isto e aquilo. A Deus não importa quão instruído seja você. O diabo também é instruído. Ele unicamente reconhece o sinal. Essa é a mensagem da hora, é a mensagem deste dia, é a mensagem deste tempo. No nome de Jesus Cristo, receba-o. Amém. Com efeito, amados, ele pregou essa mensagem domingo de manhã, na escola, e à noite ele falou sobre o tema desespero. E aí ele diz assim na mensagem da noite: olha, depois que ouvimos aquela mensagem hoje de manhã, que não foi minha mensagem, mas a mensagem que veio dele para entregar para vocês, a igreja toda deveria entrar em desespero. Sei lá, né? Não vá aceitar algum substituto, algo que o diabo lhe ofereça, como, por exemplo, um amor enganoso, para fazer que um homem ame a outra mulher que não seja sua esposa, ou vice-versa. A esposa com outro homem, uma coisa desonrosa. Isso não é o amor genuíno, esse é o diabo, esse é a obra dele. É algo que ele procura dar-lhe em lugar do genuíno. É muito comum ouvir alguém dizer: hoje tudo me tem ido mal. Vou comprar 1 litro de licor e esquecer-me de tudo isto. Meu Deus, isso é morte. Deus é o vosso gozo e vossa força. Conhecendo a mensagem, a verdade, batizando no nome de Jesus Cristo, Ele é o meu tudo, e nele encontro tudo o que necessito. Ali está a nossa força. Amém. Ele é o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. Vós, cristãos, busquem sua alegria e felicidade nele. Nele também encontrarão a fortaleza. Nele está a minha paz, minha alegria, meu amor e minha vida. Amém. Então, amados, vamos lembrar, esse Deus que é santo em sua essência, habita em você. Não se esqueça disto, que Ele está sempre presente. Então não vá você pensar que vai fazer algo que seja oculto aos olhos dele.
Não vai você pensar que você pode formar castelos na mente, não é isso? Coisas que não edificam e pensar que Deus não sabe. Deus sabe de tudo. Amém? Só o diabo não sabe o que você pensa, porque uma palavra é um pensamento expresso. Então, o que você pensa, o diabo não sabe, mas Deus sabe. E quando você fala a palavra, então o diabo sabe. Você falou e ela está aí, ó. Só o sangue de Jesus pode apagar. Amém. Muito bem. Então, irmão Brana dizendo, o pacto era o sinal sobre a porta, o sangue do cordeiro aspargido ali na porta. Não importa quem seja você, ele não é responsável por você se não está sob o sinal. E recorde, a família completa estava reunida. Aí, meu irmão, pode que você diga, meu pai é um ministro, meu irmão meu pastor tudo isso pode que seja a verdade. Porém, e você? Meu pai é um ministro, meu irmão é um ministro, meu pastor e tal, mas o profeta pergunta, pode ser verdade, mas e você? Quem é você? Meu Deus, façamos a nossa parte. E também recordem, somente estavam seguros quando o sinal havia sido aplicado. Se um homem estava aqui sob o sinal e o seu filho estava ali do outro lado da rua, exposto lá, não é? O filho não tinha esperança, ele pereceria. Porém, o papai seria salvo, porque ele estava debaixo do sinal, porém o filho estava lá na rua, exposto. Então o filho pereceria e aquele pai seria salvo. Ou se o filho estava aqui sob o sinal e o pai estava ali do outro lado da rua, então seria o pai quem pereceria. Se o sinal, só o sinal os protegia. Vendo eu o sinal, então passarei de vós. Isso é o único. Você diz, porém, meu filho é um pregador. E vocês, as mães, dizem, eu tenho o melhor filho ou filha. Lhe digo a verdade, eles são os filhos mais perfeitos. Têm o Espírito Santo por dentro e têm tanto amor e são tão obedientes. Eu nunca tenho visto coisa semelhante. E a pergunta vem para aquela mãe, e você, mamãe? Quem é você? Está elogiando seu filho, a sua filha, dizendo que eles são os melhores, são perfeitos, o quê? E você? Meu Deus! Então você diz, irmão Brana, minha mãe é uma mulher mais amável. Eu sei de verdade que se ela morresse, iria ao céu. Ela, em verdade, tem o sinal. Porém, e você, irmãzinha? A família inteira tem de ser trazida aqui para debaixo do sinal. Foi o que os enviados de Josué, os espias, falaram para aquela mulher a qual os escondeu, não é isso? A Raabe. E ela implorou pelos seus familiares e eles disseram, traga todos para dentro da sua casa. Coloque todos aqui debaixo do sinal. Se eles estiverem fora, em algum outro lugar, nós não temos nenhuma responsabilidade. Então reuniu ali a família inteira. Amém. A promessa é para uma família inteira. Então a família inteira tem que ser trazida aqui para debaixo do sinal. E quando o sinal é exposto, então a família completa tem de estar sob este sangue do sinal. Agora vocês, pais e mães,
Eu sei bem como se sentem vocês. Eu sei bem como vocês estão se sentindo. Eu também tenho filhos e cai sobre mim a responsabilidade. Hoje estou pregando para mim mesmo. Eu tenho irmãos e uma irmã e demais seres queridos, e eu quero vê-los salvos também. Porém, recordem, sem a mostra do sinal, perecerão. Para eles não haverá ressurreição de vida eterna. É a verdade. Para eles já não haverá esperança. Misericórdia, que Deus nos ajude. Agora, amados, ele vai falar sobre Josué e nós vamos parar aqui um pouquinho. Então, olhando para aquela pirâmide, nós vemos que o alicerce, a base sobre a qual é edificado aquele edifício. Deixa eu escrever aqui. Sobre o qual está edificado aquele edifício, a base é a fé. E o profeta pregou uma mensagem cujo tema é: o que faremos para separarmos de toda a incredulidade? O que temos que fazer? O profeta diz: é a nossa fé. É a nossa fé. Então, se a fé é um incentivo do amor, então nós devemos, amados, olhar não somente aqui na igreja de um para o outro, mas olhar para o mundo inteiro, com aqueles olhos que o nosso Deus tem olhado. Porque, na verdade, Deus olha para o mundo, mas Deus não está vendo nada do pecado que o povo está fazendo. Deus está olhando para este mundo através do sangue de Jesus Cristo. Porém, quando Jesus vier para arrebatar a sua noiva, ele sairá do trono. E aí não haverá mais sangue ali no propiciatório. Por isso a noiva vai embora e o mundo entrará na grande tribulação, receberá o juízo, a ira, a qual eles estão esperando, a qual eles são merecedores. Muito bem, então nós temos uma escritura aqui aos Romanos, capítulo 13, Paulo dizendo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Vamos repetir? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém. Que coisa! Então nós devemos isto, amar um ao outro. Porque se é a era do amor fraternal, irmão Branham diz assim para nós, e eu creio que Deus usou ele para dizer isso, para trazer um conforto, um consolo para nós. Às vezes você pode dizer, mas aquele fulano ou aquela fulana, eu não gosto dele ou não gosto dela, né? A natureza, o jeitinho dele, a conversação dele, aquela coiseira, não fala nada que edifica, né? Não fala nada que presta. Só coisa. Você pode dizer, eu não gosto daquele fulano. Mas o profeta diz, deixa acontecer alguma coisa com ele ou com ela. Você vai ficar com sentimento, porque você o ama, lá no fundo você o ama. Amém. Então, Paulo disse que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, e quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. E isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque agora estamos mais perto da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. Aí me faz lembrar das 10 virgens, 5 prudentes e 5 virgens nécias. Saíram ambas ao encontro do esposo, mas o esposo demorou um pouquinho, né? Era para vir em 1977, não veio. Era para vir em 2000 raso, né? 2000 raso, à meia-noite certinha, não veio. Então o esposo tardou e elas tosquenejaram, adormeceram. Estavam cansadas, exaustas, né? Como diz o mineiro, agarrar no sono. Mas aí se ouviu o brado, aí veio o esposo, saíram ao encontro. Todas elas despertaram e adereçaram suas lamparinas, acenderam suas lamparinas. Porém, as lamparinas das virgens nécias não paravam acesas. Por quê? Porque não tinham azeite. E saíram para comprar o azeite, e quando voltaram, a porta estava fechada. E ali houve prantos e ranger de dentes. Aí nós pensávamos assim, né? Que elas estavam todas perdidas. Mas o irmão Branham vem e diz, não, elas vão adquirir algo no período da grande tribulação. Vão selar o seu testemunho de fé com sua própria vida. Amém? Vão morrer por amor ao nome de Jesus. Porque, na verdade, eram virgens. Só não fizeram parte na primeira ressurreição. E eu quero, você quer, nós queremos fazer parte na primeira ressurreição. Amém. E nós estamos de posse disto. Deus tem nos dado a promessa e Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Deus deu a terra para Israel, porém a terra estava cheia de inimigos e eles tiveram que limpar a terra. Derrubar a cidade de Jericó, para começar, primeiro derrubaram os muros, né? Tiveram que lutar, e lutar feio mesmo. E Deus estava com eles, e eles obedecendo, mas lá tinha um Acã que desobedeceu. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Vamos falar com Ele um pouquinho?